A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que alegria ter você conosco nesse 8º domingo após Pentecostes, nesse mês de julho que nós celebramos 5 anos da nossa plantação de igreja aqui na cidade de São Carlos. A nossa Igreja Presbiteriana Independente, que é uma parceria com a Catedral Evangélica de São Paulo, com a IPI de Araraquara e com a Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil. É uma alegria ter você conosco em mais esse domingo de celebração. Mais uma vez nós bendizemos, nós adoramos e nós estamos juntos para bendizer, louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. É para isso.
você comigo a acompanhar a leitura do Salmo 89, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o seu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalma. Esmagaste e mataste o monstro dos mares, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus e também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte, o sul, o Tambor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar, exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a tua força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Aleluia! Oremos. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, porque só tu és digno, Pai, de receber todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Nós estamos aqui em São Carlos porque o Senhor nos chamou, o Senhor permitiu, o Senhor nos deu força, direção, sabedoria e colocou no nosso coração esse sonho de plantar essa igreja. Por isso nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te adoramos e agradecemos pelo privilégio de estarmos, ó Deus, trabalhando nessa obra. E, ó Pai, aqui estamos nesse momento de culto, Pai, para celebrar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Depositamos nas tuas mãos a nossa adoração e o nosso louvor. Receba este culto como oferta suave a ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la. Oremos. Deus amado, aqui está o seu povo reunido, Pai, mesmo que de forma virtual, cada um na sua casa. Nós, como seu povo, Senhor Deus, nós temos muitas vezes experimentado o teu amor, Pai. E nós colocamos diante de Ti nesse momento o nosso coração, porque apesar de experimentarmos o Teu coração, nem sempre, com o Teu amor, nem sempre nós conseguimos colocar esse amor em execução no nosso coração, Senhor. Muitas vezes nós pecamos contra Ti, contra o nosso próximo, por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões. Somos pecadores, Senhor. Diz a Tua palavra que o pecado está em nós, porque nós fomos concebidos em pecado, Senhor, e nós herdamos isso de Adão, de um único homem, mas o Senhor também diz na sua palavra que através de um único homem, Jesus Cristo, o Senhor também nos salvou, nos justificou, nos renovou e restaurou. E é no sangue de Cristo derramado na cruz, Senhor, que nós colocamos nesse momento as nossas ofensas diante de Ti, Senhor, e clamamos perdão. Perdão, Pai, pelas vezes que pecamos contra Ti e contra o nosso próximo, Senhor. Pelas vezes que deixamos a Tua palavra de lado, o Teu amor leal, Senhor, e vamos por veredas que não são as Suas. Muitas vezes tentamos fazer as coisas na força do nosso braço. Te pedimos perdão, Senhor. E é no sangue de Cristo Jesus que nós temos a certeza do nosso perdão, da nossa remissão. E é nesse sangue e por causa dele que nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. Obrigada, Senhor. E é por isso que nós te adoramos, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Que alegria, porque é no nome de Cristo Jesus, aquele que nós pregamos, que nós falamos que nós somos perdoados, restaurados, renovados. Que alegria! E é nesse nome que nós somos perdoados, e é nesse nome que nós louvamos, bendizemos e adoramos. E é no nome de Jesus Cristo, porque nós estamos aqui em São Carlos durante esses 5 anos. Então eu convido você nesse momento a juntos cantarmos, bendizemos ao Senhor com os nossos cânticos espirituais. Olá, você que está nos acompanhando nesse momento, nesse culto online. Esse momento é um momento especial, um momento de louvor e de adoração. Ao mesmo tempo que também vem a nossa gratidão pelos 5 anos da congregação, da organização da congregação aqui em São Carlos. Quando nós tivemos o tempo e passamos a nos reunir todos os domingos, ter escola dominical, exceto agora nesse período de pandemia, desse deserto.
mas nós somos uma igreja presente. Nós vamos cantar essa linda música do Jorge Herder, essa linda composição que fala de mim, fala de você e fala da igreja presente nesta cidade de São Carlos. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, esperando a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo esperança de um mundo melhor, sol da justiça que brilha entre nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte de história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma, abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, repartilhando a vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e
Vem, ó Senhor, Deus, nosso Pai, abençoar cada irmão, cada irmã, cada jovem, abençoa cada pessoa que acompanha esse culto. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós pedimos, nós imploramos, Pai, que recebas o nosso louvor como um aroma suave no teu altar. Estamos nos teus pés, estamos derramados no teu altar, para que tu edifiques em nós a tua igreja presente aqui em São Carlos, aqui na terra. Nós te louvamos e nós te agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo e pela presença benfazeja do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém. Nós nascemos aqui na cidade de São Carlos através de um sonho, né? Do presbítero de Horaci e da diaconisa Maria José. Deus colocou esse sonho no coração deles. Eles procuraram, na ocasião, a igreja de Araraquara, na pessoa do reverendo Giovanni, que aceitou esse desafio, e juntos eles começaram um pequeno grupo na sala do presbítero de Horaci. E esse pequeno grupo foi crescendo, outras pessoas foram chegando, e Deus colocou, assim, então, no conselho das igrejas da Catedral Evangélica da IPI de Araraquara, de realizar, então, cultos na cidade de São Carlos. Isso começou, era uma vez por mês, numa sala de hotel. Era realizado culto de adoração, então havia a Santa Ceia, e ali todos se reuniam. E depois de um certo tempo, as coisas foram ganhando corpo, e através desse corpo, foi então decidido que, não, vamos alugar um lugar, vamos transformar isso de fato numa igreja como a gente costuma frequentar em vários lugares, em Araraquara, em São Paulo, enfim. E aí no dia 10 de julho, 5 anos atrás, foi o primeiro culto no templo, lá na Rua Conde do Pinhal na época, né? Foi realizado então o primeiro culto com a presença de várias pessoas, foi uma alegria. Foi um momento de festa. Esse último ano que passou, nós mudamos de endereço. Nós estamos agora aqui na Avenida São Carlos, 2495, também no centro de São Carlos. Um espaço um pouco mais modesto, é bem verdade. Mas qual é a nossa ideia? Principalmente a questão de estar mais perto do centro e também uma questão de segurança na ocasião. E agora nós temos aí em vista o retorno das nossas atividades dia 1º de agosto, com a finalização das nossas comemorações com a Ceia do Senhor. Então, reserve essa data, se você já tomou a sua vacina, se você também já tem a tranquilidade aí de poder também, não, eu vou me resguardar, vou manter todos os protocolos de segurança e vou estar pessoalmente no culto presencial. Então, será uma alegria tê-lo conosco. Se você ainda não tem essa segurança, acha melhor ainda esperar um pouco? Tudo bem, nós vamos transmitir pelo Facebook o próximo culto. Então, fique ligado, né? Nós ainda temos um culto virtual do último domingo, também teremos uma participação especial. Então, e dia 1º de agosto começamos o presencial. E hoje quem traz a palavra para nós sempre falamos, né, que nós nascemos de um sonho, nós temos vários sonhos e Deus colocou no nosso coração desde já a ideia de ser uma plantadora de futuras igrejas. Nós nascemos de um sonho de alguém que quis plantar essa igreja, que é o Senhor Jesus. A missão é dele, a missão é de Deus, e nós estamos aqui hoje. E nós temos apoiado, então, a plantação de um projeto lá em Franca. Então, quem traz a palavra hoje para nós é o reverendo Eduardo Chagas, que é a pessoa que está à frente desse projeto, a Capela Santíssima Trindade. Ainda não conseguimos dar os passos para efetivação desse projeto por algumas questões burocráticas, mas cremos que Deus vai estar abrindo todas as portas e que no próximo ano esse projeto realmente possa deslanchar. Mas enquanto ele não acontece de forma oficial, eu peço para você estar orando pela vida do reverendo Eduardo, orando por esse projeto. E é isso que nós vamos fazer agora. Pai de amor, Deus querido, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pela Igreja de Franca, pela IPI que o Senhor tem colocado no nosso coração de plantar em Franca. Clamamos nesse momento de forma especial pela vida do reverendo Eduardo, Pai. Toma-o em Tuas mãos, fortalece o Teu servo, Senhor Deus, a sua vida, o seu ministério, os seus sonhos, ó Pai.
de tal forma que ele se sinta, Senhor Deus, sempre amparado e cuidado por Ti. Pedimos que nesse momento, Senhor, ilumine também a ministração que Ele vai trazer a nós e que os nossos corações estejam, ó Pai, abertos como terra fértil para receber a semente. Nós oramos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de São Carlos, bom dia. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta a este púlpito, ocupar este espaço de pregação, mais uma vez, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus nos revela na sua palavra. E para mim é uma alegria especial poder fazer isso nessa data tão importante, que é o aniversário da igreja. Então, é o nosso desejo, o meu desejo, o desejo dos irmãos aqui de Franca, que ansiosamente desejamos também poder começar nossa caminhada como plantação de igreja. Então é o nosso desejo desejar aos irmãos as mais ricas bênçãos de Deus enquanto comunidade presbiteriana independente aí em São Carlos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste domingo o texto da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 3 a 14. Então, Efésios, capítulo 1, os versos 3 a 14. Eu convido os irmãos à leitura, a acompanharem essa leitura que eu farei na Nova Versão Transformadora. Assim diz a Palavra do Senhor. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor, pela qual damos sempre graças a Deus. Oremos. Santo e bendito Deus, a Tua palavra foi lida e agora rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito para que ela seja fielmente explicada e aplicada aos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, que nos ensinaste que em Cristo o amor é o cumprimento da lei, concede que Te amemos de todo o coração, alma e entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, em glória sempre eterna. Amém. Nós acabamos de ouvir o texto do Novo Testamento proposto pelo lecionário para este domingo. Eu amo essa ferramenta que é o lecionário, porque por um lado a igreja não fica refém dos textos favoritos do pastor, e por outro o pastor também não precisa ficar se descabelando, todo desesperado, para encontrar um texto que se encaixe naquilo que ele quer falar ou naquilo que ele acredita que precisa falar para a igreja. É só deixar a Bíblia falar. Na sequência das leituras que vão acontecendo, o lecionário é uma tabela de leituras bíblicas, nós vamos ouvindo todo o conselho
de Deus. Mas hoje, em especial, pela providência do nosso Pai, o texto que a liturgia propõe diz exatamente aquilo que eu gostaria de dizer para os irmãos e irmãs de São Carlos neste domingo do seu aniversário como igreja. E o que eu gostaria de dizer aos irmãos hoje? Eu quero falar de acolhimento. Já faz alguns anos que nós estamos vivendo dias tensos, dias difíceis. A política, principalmente, tem se tornado um assunto de divisão em todas as esferas da vida, até mesmo na família e também na igreja. E até em assuntos como saúde e ciência, que normalmente eram considerados, isso é um assunto que é neutro, a política não entra nisso. Mas até nesse tipo de assunto, as coisas têm se tornado mais politizadas e mais polarizadas. Está ficando cada dia mais difícil a convivência, seja ela presencial ou virtual, com pessoas que pensam diferente, com pessoas que adotam uma posição diferente da nossa, seja ela qual for, em que assunto for. Em outras palavras, nos nossos dias tem se tornado cada vez mais difícil acolher. O texto de hoje é o início da carta aos Efésios. Uma carta que os estudiosos dizem foi escrita em um momento mais tardio da vida do apóstolo, provavelmente escrita com a participação de discípulos seus, como que já passando o bastão, e escrita num momento mais maduro também da caminhada da igreja cristã na Ásia, que é essa região que fica entre a atual Grécia e a Turquia. A carta aos Efésios tem algumas particularidades. Ela não foi escrita para resolver um problema específico, como muitas vezes a gente observa nas cartas de Paulo. Seu objetivo é deixar um resumo daquilo que Paulo ensinava, talvez para o ensino dos novos membros que estavam se preparando para o batismo. Para isso, Paulo e seus colaboradores usaram como modelo a carta aos Colossenses, que trata mais ou menos dos mesmos assuntos, mais ou menos na mesma ordem. E eles trouxeram também conteúdos de outras cartas de Paulo, expandindo alguns assuntos que Colossenses trata de forma mais breve. O que Efésios tem de diferente de Colossenses são preocupações mais locais, e uma em especial, a acolhida. Neste caso especificamente, a acolhida dos irmãos judeus convertidos a Cristo. Até a geração anterior, a igreja geralmente tinha como ponto de partida a sinagoga. Era essa a prática de Paulo. Ele pregava a palavra nas sinagogas, até aquele momento em que já não ficava mais possível conciliar a fé cristã com o judaísmo. Como o próprio Paulo lembra ao escrever aos Coríntios, eu prego a Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então esse momento de ruptura com a sinagoga era sempre esperado. Depois disso, Paulo passava a pregar também aos gentios, e que precisavam por isso ser acolhidos na comunidade. Isso sempre foi um desafio cultural para os judeus. Mas no tempo em que foi escrita a carta aos Efésios, essa situação tinha se invertido. Os cristãos de origem gentílica, ou seja, os cristãos que não tinham ancestralidade judaica, já eram maioria na igreja. E a igreja já não era apenas comunidades avulsas espalhadas pelas cidades e vilarejos. A igreja já tinha uma certa estrutura, uma certa organização e interligação, que era baseada nos apóstolos e nos seus emissários, e que na história da igreja isso se tornou o sistema de governo episcopal, que é baseado na autoridade dos bispos. Um dos temas que a carta trata de maneira especial é justamente a acolhida dos cristãos de origem judaica, e a necessidade de enfatizar que em Cristo todos somos um. As cartas de Paulo em geral têm a mesma estrutura. Uma saudação do remetente ao destinatário, um capítulo de ação de graças, em que Paulo também já dá um resumo daquilo que ele pretende tratar, e então ele desenvolve os assuntos da carta, conclui e se despede. O nosso texto é o início da ação de graças da carta aos Efésios, e com base nele eu proponho o seguinte tema para este sermão: Deus nos abençoa em Cristo. E Deus nos abençoa em Cristo, em primeiro lugar,
adotando-nos como filhos. Os versos 3 a 8. São Paulo começa a ação de graças dizendo que em Cristo Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Em outras palavras, Deus nos deu tudo de melhor, tudo de mais precioso que Ele poderia nos dar, dentro de todo o seu reino. E o que é esse tudo de melhor que Deus nos deu e que com efeito Ele nos dá? Cristo. Seu Filho unigênito, gerado de si na eternidade, o seu Filho amado, o seu companheiro na eternidade. Pela primeira vez na eternidade, Deus Pai abriu mão da companhia de seu Filho e fez isso para nos presentear com ela. E Deus Pai não fez isso no impulso ou para resolver um problema que Ele não havia previsto. O texto segue dizendo que antes da fundação do mundo, antes mesmo de começar a criar o universo, o Pai já havia escrito uma história de amor por nós. Uma história na qual Ele abre mão por um instante de um filho para, por meio dele, adotar muitíssimos outros que de outra sorte estariam completamente perdidos. Pela vida e pela morte do Senhor Jesus, o Filho encarnado, Deus conquistou para si a nossa liberdade, o perdão dos nossos pecados. O que significa isso? Significa que nós estávamos perdidos, condenados a uma breve existência aqui, sofrida, em oposição a Deus, e então a uma eternidade na ausência dele. A separação que existe naturalmente entre Deus e o homem, isso é o pecado na nossa essência. E essa nossa essência nos leva a cometer atos que aumentam a nossa separação entre nós e Deus. Esses são os nossos pecados enquanto ações. Essa é a nossa condição natural. A humanidade resolveu, no princípio, andar em oposição a Deus. E isso condenou não apenas a humanidade, mas todo o mundo que estava sob a responsabilidade dos seres humanos. Então a morte, a destruição, a separação, não apenas entre nós e Deus, mas entre nós e o nosso próximo, a nossa dificuldade de conviver em amor, de deixar o nosso egoísmo e de acolher o nosso próximo, tudo isso é resultado do pecado. Qual é a resposta do Pai diante desse quadro tão desolador? A resposta do Pai é sacrificar a vida do seu próprio Filho, para por meio desse sacrifício, lavar o nosso pecado, tirar de cima de nós o peso dessa separação, abrir o caminho para que nós pudéssemos viver uma vida nova, uma vida abundante, uma vida que reflete a própria vida de amor que Deus Pai tem na eternidade, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo. Paulo fala em adoção, e essa figura de linguagem não aparece por acaso, não aparece em vão. Nos nossos dias é triste e é pesada a situação das crianças, dos adolescentes que não têm família, ou que precisaram ser retiradas das suas famílias para sua própria segurança. E elas então são confiadas ao sistema. Algumas vão para famílias acolhedoras, mas a imensa maioria vai para abrigos e orfanatos. Essas crianças precisam suportar as consequências tristes das ações dos seus pais ou da perversidade da nossa sociedade em geral. E a menos que elas sejam adotadas por famílias amorosas, a vida delas será essa. Será marcada pela separação, será marcada pelo abandono, será marcada por estarem muitas vezes sozinhas no meio de uma multidão. Espiritualmente, a nossa situação se equipara a desses órfãos, se equipara à situação desses desabrigados. Mas por meio de Jesus, Deus nos estende a possibilidade de sermos adotados pelo Pai e de vivermos uma vida plena de amor e de sentido. Não pelo nosso mérito, não por nós sermos bons ou maus. Spoiler, né? Vamos chegar no final da história primeiro. Todos somos maus. Mas é exclusivamente pela generosidade de Deus
que nós somos adotados por Ele. Da mais livre e desinteressada bondade do seu coração. E unicamente para provar o quanto Ele é gracioso. E essa é uma palavra importante na teologia de Paulo. Graça. Significa favor imerecido. Algo que somente Deus poderia fazer por nós e que nós jamais poderíamos conquistar pelo nosso próprio mérito. Aquilo que nós jamais conseguiríamos e que estávamos perdidos por não conseguir, Deus mesmo vem e faz por nós. Isso deve, por um lado, nos encher de gratidão. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa. O que Deus quer com isso é que nós reconheçamos a sua bondade e que, reconhecendo-a, a proclamemos a todos, a todo mundo que nos cerca, a todo mundo com quem a gente tem contato. Deus é bom. Ele prova a sua bondade para conosco em ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele nos dá uma vida plena de sentido, plena do seu amor, plena de satisfação, de confiança e segurança, mesmo no meio das piores adversidades. Coisa que nenhum dinheiro, que nenhum relacionamento, que nenhuma conquista pessoal consegue suprir. E por outro lado, essa consciência deve nos encher de humildade. Nós não fizemos nada para poder encher o peito e bater e nos considerarmos filhos de Deus. E não tem nada que nós possamos fazer para garantir essa nossa condição. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação, na nossa adoção por Deus. Deus a estende livremente a quem Ele quiser, a quem Ele já predestinou desde antes da fundação do mundo. Isso significa, entre outras coisas, que nós devemos acolher de coração aberto, como nossos irmãos, absolutamente todos a quem Deus resolver acolher pela sua graça. Quem escolhe é Ele. E Ele escolhe a quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no momento em que Ele quiser. A nós cabe acolher a todos esses como irmãos, como integrantes da nossa família. Todos e não apenas os que se parecem conosco, os que têm histórias de vida parecidas com a nossa. Em segundo lugar, Deus nos abençoa em Cristo, revelando-nos o seu plano, os versos 9 a 11. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou, conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Um tema comum em outras cartas de Paulo, e que é o grande mistério da salvação, um mistério que agora está desvendado, que agora foi revelado. Esse tema comum é que Deus não apenas resgata os judeus, o povo que pela antiga aliança era a família da fé, mas agora Deus estende essa salvação aos gentios. Paulo chama isso de o grande mistério que foi revelado. Então, de certa forma, é irônico agora que ele precisa escrever para uma igreja que ele mesmo fundou, mas que por causa do decurso do tempo e pelo crescimento da igreja, ele já não conhece como ele conhecia antigamente. E ele escreve para dizer que os judeus convertidos precisam ser acolhidos na família de Cristo. O jogo virou. Se você acompanhou a leitura do texto no começo por outra tradução, você viu que na verdade todo o texto, desde o verso 3 até o verso 14, é uma frase só, dita num fôlego só. É um texto que é difícil de ler, difícil de traduzir, e mais difícil ainda de entender, se, assim como no original, os tradutores economizarem na pontuação. Por isso eu preferi uma outra tradução para essa leitura, porque nós precisamos ir por partes. Deus nos revelou a sua vontade secreta. No passado isso já era verdade, ela já era verdade, e já era conhecida até dos profetas, a exemplo de Isaías, que anunciava que as nações se converteriam ao Senhor. Mas agora, isso é, na constância da nova aliança que Deus faz conosco por meio do sangue de Cristo,
este mistério, esta verdade oculta e esperada, é posta em plena prática. E o plano é este, diz o texto. No devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Mais adiante, na carta, isso vai levar à questão da inclusão dos judeus convertidos, como nós já dissemos. E, na verdade, nos leva à esperança final de que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas se este texto não for lido com cuidado, ele pode gerar alguns problemas. Por exemplo, pessoas que ao longo da história quiseram por sua própria conta reunir sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Isso aconteceu no final do Império Romano e durante toda a Idade Média, onde todo o mundo ocidental viveu sob a bandeira da cristandade. E sob o pretexto de colocar todo o mundo sob a autoridade de Cristo, homens sedentos de poder subjugaram pessoas, subjugaram países e derramaram o sangue de outros cristãos e de não cristãos. E principalmente de não cristãos. Hoje, nós ainda vemos esse tipo de coisa acontecendo em lugares como o Rio de Janeiro, com milícias e facções ditas evangélicas que promovem o medo, a violência, a extorsão e até a morte daqueles que não compartilham da mesma fé, nas favelas e em comunidades carentes. Hoje nós ainda vemos esse tipo de coisa no Congresso Nacional, com os parlamentares da chamada bancada evangélica brandindo a Bíblia, citando versículos fora de contexto e tentando impor pela força, por força de lei, aquilo que Deus nos promete que no devido tempo será posto sob a autoridade de Cristo. Esses homens fazem isso enquanto se beneficiam da máquina pública. Não nos cabe impor pela força ou pela violência o que só pode ser alcançado pelo Espírito de Deus. Quando os seres humanos, quer movidos por ingenuidade, quer por sede de poder, tentam dar uma forcinha para Deus, para que venha logo o seu reino, que é o que Jesus nos ensina a orar, quando nós tentamos dar essa forcinha para Deus, o resultado disso é o oposto daquilo que a gente espera. E o testemunho do Evangelho que resulta disso é o pior possível. Pessoas têm tomado horror ao nome de Cristo, não por causa do escândalo da cruz, mas por causa do escândalo daqueles que deturpam a mensagem da cruz. Essa sede de poder, esse desejo de tomar o controle das nossas vidas, de assumir as rédeas do nosso destino, como o mundo tenta nos ensinar a fazer, vai ao contrário da nossa vocação. Em Cristo, diz o texto, nós nos tornamos herdeiros de Deus, e Ele faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. E isso deveria nos ensinar a descansar e confiar na forma com que Deus conduz o nosso destino, em vez de tentar nós mesmos assumirmos esse controle. Um dos documentos mais importantes da Reforma Protestante é o Catecismo de Heidelberg, adotado pelas igrejas reformadas alemãs e holandesas em 1563. Como todo o catecismo, ele é um guia de estudo da fé cristã, que é baseado em perguntas e respostas. A pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg é: qual é a sua única segurança na vida e na morte? E a resposta começa dizendo que na vida e na morte, a nossa única segurança é que nós pertencemos a Jesus Cristo, o nosso fiel Salvador, e não a nós mesmos. Ele pagou com seu sangue pelos nossos pecados e nos libertou do domínio do mal. E Ele nos protege de tal maneira que, sem que Jesus saiba e permita, nem mesmo um só fio de cabelo cai da nossa cabeça. Não existe dinheiro, não existe poder, não existe relacionamento capaz de nos dar uma segurança tão grande. Em terceiro lugar, Deus nos abençoa em Cristo
selando-nos com o Espírito Santo, os versos 12 a 14. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Eu disse agora há pouco que não existe nada que nós possamos fazer para nos assegurar de que nós não deixaremos de ser filhos de Deus, filhos amados e adotados por Ele. E talvez isso pudesse nos deixar inseguros, talvez desesperados. E gente insegura e desesperada tem uma tendência muito grande de fazer bobagem. Então, para que nós não caíssemos nessa insegurança, Deus nos dá uma garantia toda especial. E assim como na piada do camelô, la garantia soy yo, a garantia que Deus nos dá de que as boas novas da salvação que nós ouvimos e recebemos de fato são a nossa herança, ou seja, a garantia de que nós vamos herdar isso, aquilo que assegura o nosso presente e o nosso futuro, essa garantia é o próprio Deus, o Deus Espírito Santo. Jesus se alonga no Evangelho de João, nos capítulos 14 a 16, para nos ensinar um pouco sobre a pessoa e o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é Deus, juntamente com o Pai e o Filho, eternamente procedente do Pai e do Filho, assim como o Filho é gerado do Pai. E assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é Deus, infinitamente cheio de amor por nós, desejoso de nos guiar a uma vida plena e abundante, confiante na sua graça e no seu poder. E a figura que Jesus escolhe para descrever o Espírito Santo é chamada no grego de Paráclito, que é traduzido nas nossas Bíblias como o Consolador. O Paráclito, no mundo antigo, tinha uma função parecida com a do nosso advogado, aquele que nos acompanha, que nos orienta, nos defende e nos dá esperança nos momentos de dificuldade. Quem faz isso por nós, enquanto nós esperamos a concretização do reino de Deus, é o próprio Deus. O apóstolo Paulo nos lembra que nós recebemos o selo do Espírito Santo quando cremos em Cristo. Nós somos marcados, nós somos como que tatuados, nós somos como que marcados a ferro quente, não no nosso corpo, mas no nosso coração, quando nós nos rendemos a Cristo pela fé e quando reconhecemos isso publicamente, recebendo o sacramento do batismo. Nós então renascemos da água e do Espírito. E porque a garantia da nossa herança em Deus é o próprio Deus, nós podemos ter a maior segurança e a maior tranquilidade, mesmo no meio das maiores adversidades. A nossa herança é divina, é eterna, e diferentemente das heranças humanas, quanto mais herdeiros há, assim como nas heranças humanas, quanto mais herdeiros há, menor a herança fica. Ao contrário, a nossa herança, quanto mais herdeiros há, maior fica. Isso nos traz de volta ao primeiro assunto dessa mensagem, acolhida. Enquanto igreja, nós temos de acolher todo aquele que vem a nós em busca de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo, é o sinal visível que Cristo deixou de si na terra. É o farol que o náufrago precisa alcançar para não morrer sem chegar à beira da praia. Por isso é fundamental que, antes de mais nada, antes de sermos conhecidos pela ortodoxia da nossa doutrina e da nossa pregação, antes de sermos conhecidos pela excelência da nossa música, pela excelência do nosso culto, antes de sermos conhecidos por qualquer coisa que a igreja possa ter ou fazer, nós precisamos ser reconhecidos como pessoas acolhedoras. Eu gostaria de concluir observando um tema e voltando a um tema que aparece no início e na mensagem e no final da nossa passagem, o louvor.
O apóstolo começa a passagem dizendo: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 6 ele diz que nos resgatou para o louvor da sua graça gloriosa. No versículo 12 diz que o objetivo de colocar tudo sob a autoridade de Cristo e de nos fazer herdeiros dele e co-herdeiros com ele é para que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. E finalmente no versículo 14, quando formos resgatados como propriedade de Deus, isto será para o louvor da sua glória. Louvor, louvor, louvor. No vocabulário do evangeliquez ou do crentez, a palavra louvor muitas vezes é tratada como sinônimo de música, ou ainda como a parte do culto que envolve música. Isso tem algum sentido, porque a forma principal pela qual nós, enquanto comunidade, falamos bem de Deus juntos, ou seja, louvamos a Deus juntos, é cantando músicas, cujas letras fazem isso mesmo, falam bem de Deus. Então, louvar é falar bem de. Irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Independente de São Carlos, a forma como nós temos conduzido a nossa vida cristã tem levado as pessoas a falar bem do nosso Deus? A forma como nós acolhemos as pessoas à nossa volta, seja presencialmente, seja nas redes sociais, tem feito as pessoas saberem que nós somos filhos de Deus e que nós desejamos que todos à nossa volta também sejam? Essa nossa forma de viver faz com que as pessoas desejem também se tornar filhas do nosso Deus? O nosso testemunho de filhos de Deus faz com que as pessoas falem bem do nosso Deus? Irmãos e irmãs, que neste aniversário de 5 anos da igreja, o nome de Cristo seja honrado pela nossa vida, pelo nosso testemunho. E segundo a palavra de Cristo, que nisto o mundo saiba que nós somos seus discípulos, em que tenhamos amor uns aos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Bondoso Deus, nós te somos gratos por esse tempo de celebração, Pai. Te agradecemos por cada momento deste culto, pelos louvores que entoamos, especialmente pela Tua palavra que ouvimos, ó Pai, e refletimos a partir da boca do Teu servo Eduardo, Pai. Graças nós te damos, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra nos lembra do Teu amor, do Teu cuidado. Amor que foi a expressão da cruz do Calvário, Senhor, quando entregaste o Teu Filho Jesus em nosso favor. Senhor Deus, Pai querido, como é bom saber que nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade. Obrigada. Então não há nada que possa nos separar do Teu verdadeiro amor. Por isso nós nos colocamos nesse momento diante de Ti, abrimos o nosso coração na Tua presença, Pai. Dá que sigamos o Teu exemplo de amor, Senhor. Ensina-nos a amar as outras pessoas, ensina-nos, ó Deus, a demonstrar o nosso amor. Ensina-nos, Pai, a vivenciarmos diariamente, constantemente, o amor verdadeiro, que é capaz de transformar, que vai muito além de opiniões, de ideias pessoais e ideologias, Senhor Deus. Que ao sairmos desse momento de culto, Pai, que nós possamos sair envolvidos pelo Teu amor e assim também, Pai, durante toda essa semana possamos demonstrar o Teu amor, que constantemente sejamos desafiados a viver o Teu Evangelho, Pai. Deus amado, agora diante de Ti nós queremos colocar os nossos pedidos. Lembramos, Pai, agora de forma especial pelas pessoas, pelos acontecimentos aos quais nós queremos deixar diante de Ti. De forma especial clamamos pela vida e pela saúde, Deus, do Rodrigo, filho do Paul e da Yolanda. Clamamos a Deus pela saúde dos nossos idosos, te pedimos a Deus pela Dona Heloína, o seu Pedro, a Dona Laurinha. Clamamos pela vida do reverendo Ricardo Bento, Deus, que está hospitalizado ainda, sustenta a sua família, a sua casa, Deus. Também clamamos por todos aqueles, ó Pai, por todo o Brasil, que estão nos leitos de enfermaria e de UTI por causa do Covid. Clamamos pelo fim dessa pandemia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Também colocamos diante de Ti nesse momento a saúde, a vida e o ministério dos nossos pastores, seja com o reverendo José Andresse, com o reverendo Valdinei. Também sustenta a minha vida, Senhor. Pai, nós pedimos de forma especial mais uma vez pela Capela de Franca, Santíssima Trindade, Senhor, fortalece o Eduardo, as pessoas que ali o Senhor ainda vai enviar para que ele pastoreie, todos os processos burocráticos que ainda são necessários ser feitos, ó Pai, burocracia, questões de presbitério, de mudança, ó Deus, enfim, tudo nós colocamos na Tua mão e sabemos que a Tua mão é o melhor lugar para que tudo esteja. Por isso, Pai, colocamos também, Senhor, a nossa igreja aqui em São Carlos, o retorno presencial no dia 1º de agosto. Pedimos, ó Pai, pelos nossos membros, sustenta-os, Pai, ao longo dessa semana e abençoa com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua benignidade, Pai. Nós oramos nesse momento no nome santo do Senhor Jesus, e tudo mais que aqui não trouxemos a vós, colocamos diante de Ti, junto com a oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Seu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vá em paz. Que Deus abençoe a sua semana, que você guarde a palavra no coração. E não se esqueça, na próxima quinta-feira, toda quinta às 20 horas, nós temos o nosso pequeno grupo de estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos. Estamos aí quase terminando, mas ainda dá tempo de você pegar aí um bom trecho com a gente. E no próximo culto, então, ainda de forma virtual, às 10 horas, esteja conosco. Deus abençoe e até a próxima.
Amém.